Muito bem. Gente, hoje nós vamos então estudar aqui mais um capítulo, da Imitação do Cristo, de Thomas Kempis. Imitação do Cristo, de Thomas Kempis. Lembrando, quero sempre contextualizar, esse é um livro que eu apresentei para a maioria de vocês, que acho que não conheciam, né? Acho que foi na semana passada. É um livro que eu estou lendo, livro de cabeceira, que eu gosto muito. Durante muito tempo foi o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, mais vendido, ele tem mais de 2.000 traduções. Só para vocês terem ideia, é um livro maravilhoso. Foi escrito no século XV, mas assim como a Bíblia e qualquer outro livro histórico, você tem que fazer as contextualizações das expressões. Não pode levar a ferro e fogo, né? Como muita gente leva a Bíblia ou leva livros históricos. Você tem que lembrar que cada livro foi escrito numa época, na linguagem da época, para a realidade da época, como a imitação do Cristo. Então, eu vou ler um trechinho desse livro maravilhoso, que eu gostei muito, por sinal, que foi a leitura, inclusive, que eu fiz hoje para mim. Cadê ela aqui? Ame a solitude e o silêncio. Ame a solitude e o silêncio. Eu acho que vocês vão gostar. É o capítulo 20. Para aqueles que já compraram o livro, baixaram ele aí, é o capítulo 20. Lembrando que esse livro é de domínio público, então não é pirataria se você quiser baixar. Tá? Ele é de domínio público pelo volume, né? Muitos anos, 600 anos atrás, 700. Então não tem problema nenhum. Tá bom? Então vamos juntos, ó. Ame a solitude e o silêncio. Busque o momento adequado para cuidar de você e medite frequentemente nas dádivas de Deus. Deixe as curiosidades para lá e ocupe a sua mente com assuntos que o sensibilizem, ao invés de apenas distraí-lo. Se você se afastar de conversas desnecessárias e divagações ociosas, e das fofocas e dos rumores, vai encontrar tempo suficiente para essa santa meditação. Então, olha, Tomás de Kempis já começa chapuletando todo mundo. Nome do livro, A Imitação do Cristo, de Cristo, aliás, A Imitação de Cristo, Primeiro parágrafo. Primeiro, o que é que Tomás de Kempis está falando? Você precisa achar um momento seu com Deus. Eu vi falando isso para vocês desde quando nós começamos a trabalhar com as pílulas, né? Encontre um momento para Deus na sua vida. Deus não pode ser uma presença que de vez em quando aparece na tua cabeça quando você está com problema. E nem só para você conversar na hora que você está com pressa. Ai, vou rezar, Pai Nosso, estás no céu, comendo. Ai, Pai Nosso, está no céu, pum, dorme. Amém, assim seja, na hora que você acorda no dia seguinte. Não, peraí, não. Primeira coisa, encontre um momento com Deus. Então ele está falando, se você deixar de ser curioso, gente, ele está falando isso no século XV. Raciocina. Parece agora, né? Galera que fica nas redes sociais com curiosidade de ver a vida dos outros, mas nunca tem um tempinho, 10, 15 minutos para meditar, né? Fica lá sempre falando da vida dos outros, mas não tem um tempo para se cuidar. Então ele fala aqui, se você parar de perder tempo com assuntos, né, que não te sensibilizem, você vai deixar de se distrair, se afaste de conversas desnecessárias e divagações ociosas, das fofocas e dos rumores. E aí você vai encontrar tempo suficiente para essa santa meditação. Então, o primeiro ponto que ele está defendendo aqui, tenha um momento para Deus, faça suas meditações, leve a sério esse processo. Vamos entender por quê? Vamos continuar. Os maiores santos evitavam a companhia dos homens, sempre que possível, preferindo servir a Deus em reclusão. Sempre que estive entre os homens, menos homem voltei, disse um escritor. Podemos perceber que isso é verdadeiro quando participamos de longas conversas. É muito mais fácil ficar em completo silêncio do que não falar demais. Ficar em casa é mais fácil do que se manter seguro enquanto se está fora. Qualquer um que almeja viver a sua vida interior e espiritual deve, então, deixar a multidão de lado e seguir com Jesus. Opa! Vamos entender isso aqui. Lembrando, a gente nunca pode levar tudo ao pé da letra. Nós precisamos entender o espírito da letra. É claro que se você for fazer ao pé da letra o que Tomás de Kempis está falando aqui, acabou a vida em sociedade, né? Ninguém trabalha, você não sai com os amigos, você não faz nada. Não é isso que ele está falando. Contextualiza. O homem era um monge. Ele vivia no monastério, século XV, só mato. Tá entendendo? Só mato.
poucas construções. Pensa, eram vilarejos, não existiam cidades como nós temos hoje, não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, o objetivo era de encontrar a Deus dentro da sua forma de caminhar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquela pessoa que supervaloriza o contato com o mundo, com os outros, e subvaloriza o seu momento com Deus, essa pessoa se perde. Por isso que ele está dizendo, olha, aprenda a gostar da solitude, se afaste da multidão. Não é que você não pode, eventualmente, vai ter uma festa lá que faz sentido para eu não vou, porque eu não posso ir. Não se trata disso, óbvio que não se trata disso. Né? Tem uma festa de aniversário do meu primo. Não, eu não posso, porque é multidão, porque eu li no livro, pelo amor de Deus, para com isso. É óbvio que não. É uma questão de bom senso, né? Se você se espiritualiza, se você tem o seu momento para cuidar da sua alma, entendeu? Se você faz isso periodicamente, gente, você pode ir para onde você for e você não se perde. Esse é o grande ponto. Você está entendendo? Isso é a vida em equilíbrio, em harmonia. Esse é o ponto que eu defendo. E faz uma diferença muito grande. É fácil? Não. Mas assim, trabalho. Eu estou te falando porque eu procuro, pelo menos, fazer isso com a minha vida. Vamos lá, exemplo prático. Domingos, olha, veja que interessante. Domingo de manhã, eu fui caminhar, né? Cuidar da família. Domingo de manhã, eu fiz evangelho no lar com vocês. Domingo à tarde, eu viajei. Desde então, preparei minhas aulas da parte financeira e da parte empresarial da gestão de empresa, que é algo material, para poder receber os meus alunos, com todo prazer, carinho e prazer. Viajei, olha que interessante, para vir trabalhar. Mas aí o que a vida me mandou? Um casal que conhecia as pílulas dentro do avião que ficou conversando comigo sobre espiritualidade. E esse casal também trabalha a questão espiritual mergulhado na parte profissional. Olha que lindo isso. Aí eu chego aqui no domingo à noite, vou descansar, passo a segunda e a terça, né? Trabalhando com a parte financeira e empresarial. Mas, ao mesmo tempo, os meus alunos meditaram. Eu comecei os 2 dias botando os empresários aqui tudo para meditar. Empresário grande, que gera muitos empregos, meditando, gente que nunca tinha feito isso. E eles dando feedback de como isso mudou a vida deles, né? Você está entendendo? Dá para você fazer os dois. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em paralelo, estava conversando com a equipe, conversando com a família, entendeu? Não deixei de fazer meu exercício físico mesmo, viajando. Você tem que trabalhar. Você vê, hoje nós estamos aqui. Entendeu? Hoje nós estamos aqui fazendo o evangelho. Então, é isso. Você não tem que fugir da vida. Entendeu? Você tem que estar em contato com a sua vida. Eu estou falando um pouco da minha rotina. Você tem a sua. Então, você está, entendeu? Em contato com a sua rotina. Você não pode deixar a sua rotina te consumir. Hoje cedo, esse texto eu li depois de meditar. E olha que interessante. Já vi vários vídeos hoje sobre investimentos. Eu trabalho com investimento, então eu todos os dias estudo sobre. Tenho livros que eu leio sobre e assisto vídeo todo santo dia. Já vi meus vídeos sobre espiritualidade, aliás, vi um documentário do Thich Nhat Hanh maravilhoso no canal dele, né? The Cloud Never Dies, que foi lançado no último sábado. Recomendo, né? No Plum Village. Incrível, né? Do monge zen budista. Fiz a minha meditação de meia hora, tudo isso agora de manhã, ó. Li o livro da Imitação do Cristo e estou aqui contigo. E daqui a pouco eu vou trabalhar. Você está entendendo? A vida, ela não tem que ser essa coisa partida. Não faz sentido. E sabe qual que é o melhor de tudo? Sem ficar doido, com a mente ansiosa. Não, meu filho. Você tem que estar onde o seu corpo está. Você tem que estar onde o seu corpo está. Você vai caminhar. Acabou. Não importa o que vai ser feito. Eu terminei de tomar café hoje cedo. É aqui o lugar onde eu tenho um hotel bonito, bacana, um lugar grande aqui perto do aeroporto. Aqui embaixo tem tipo uma pista de caminhada, mais ou menos, onde tem os carros. Falei, vou fazer uma caminhada. Eu estava caminhando, falei, eu só vou caminhar. Tem que resolver nada. E depois, quando terminar a caminhada, eu subo. Aí eu leio e faço, agora eu vou caminhar. E eu estava lá fazendo meditação consciente, passo a cada passo, experimentando. Que nem menino. Falei, ai, que delícia. Sabe? Ai, que delícia. Meditando, andando. E ao mesmo tempo vendo tudo. Quem estava me vendo, só via um cara andando por ali. Mas eu internamente estava me conectando com Deus. Isso é treino. De novo, eu não estou me usando como exemplo, não, tá? Eu estou compartilhando experiências. Você vai ter que descobrir a sua experiência. Às vezes você está fazendo comida, entendeu? Pensa assim, você está na tua casa agora fazendo comida. A senhora ou o senhor que está fazendo comida na sua casa agora assistindo o evangelho, você pode... Isso é uma meditação, se você quiser que seja. Você vai, sabe, tá mexendo aí na panela com consciência. Você vai cortar, não no piloto automático, mas com consciência. Entende? Você está limpando a casa... Você limpa com consciência, com gratidão. Você que está no home office ou no escritório agora, a mesma coisa.
Você que está na academia, pô, você está malhando, levantando o teu peso, fazendo a tua corrida, com consciência. Então é isso, gente. Quando a gente pega esses ensinos sagrados, é para você trazer a prática de mindfulness, essa plenitude de conexão com o divino, com o sagrado, para a tua vida cotidiana. É você estar no trânsito, dirigindo, sem perder a paciência. Não adianta você ter uma pessoa assim, eu sou muito paciente, Ricardo. Nossa, eu sou um cara paciente pra caramba. Eu sou uma mulher muito paciente. Quando eu tô em casa, tranquilo, tá tudo, não tem barulho, os meninos foi tudo dormir, eu tô, ué, mas até eu, ué. Eu quero ver você conseguir ter paciência na hora que o povo tá gritando e você encontrar um pouco de paz no meio disso tudo. Não é? A gente ter tranquilidade quando tá tudo em silêncio é muito fácil. Mas você está no meio da muvuca, da multidão, e conseguir manter-se em paz, isso é um desafio. Então, esse é o processo, entendeu? Nós vamos mergulhar em Deus todos os dias, cuidar da alma, nesse templo sagrado que é o nosso corpo, que o Senhor da vida nos permitiu. Você vai serenar teus pensamentos, acalmar-se, sabe? Vai se esvaziar de quem você não é, vai se esvaziar dos excessos e vai voltar para a tua vida inteiro. É assim que funciona. Você não vai fugir da vida, mas você também não pode se esconder atrás da vida corrida e deixar de cuidar da sua relação com Deus. Percebe a ideia, gente? Equilíbrio. Nem num extremo, nem no outro extremo. Equilíbrio. Faz sentido? Sim ou não? Vamos ler o próximo parágrafo que é maravilhoso. Lembrando quem chegou agora, estou estudando o livro A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, capítulo 20, Aprenda a Amar a Solitude. Nenhum homem se expõe em segurança aos olhos do público, a menos que primeiro aprecie o anonimato. Ninguém está seguro em falar, a menos que estime ficar em silêncio. Ninguém governa com segurança, a menos que esteja disposto a ser governado. Ninguém lidera com segurança, a menos que tenha aprendido a obedecer. Ninguém se alegra com segurança, a menos que tenha dentro de si o testemunho de uma boa consciência. Eita! Cadê meu sininho? Não tem sininho? Vai o marcador de livro aqui, ó. Eita, meus amigos! Presta atenção nesse parágrafo. Gente, esse parágrafo é de uma profundidade gigantesca. E esse parágrafo é de uma profundidade gigantesca. Presta atenção, eu vou ler de novo e bora falar de todas as frases. Nenhum homem, ser humano, né? Nenhum ser humano se expõe em segurança aos olhos do público, a menos que primeiro aprecie o anonimato. Por que você acha que tem tanta gente desesperada por atenção? Tem tanta gente que quer que todo mundo concorde com a sua opinião. Tem tanta gente que fica esperando elogio de fora. Por quê? Porque você não aprendeu a estar em paz sozinho. Enquanto você não aprender a ficar em paz sozinha e sozinho com você mesmo, você sempre vai ficar que nem um mendigo emocional pedindo esmolas emocionais dos outros. É isso que Thomas Kempis está falando. A gente tem que ter esse tempo conosco, gente, para a gente aprender a se encontrar na gente. Encontrar Deus em nós. Faz sentido isso? Isso é muito importante. Não se perca de você. Eu entendo. Eu sei que não é fácil para a mente, criar, fazer disso um hábito. E eu sei também que a meditação muda a vida de qualquer ser humano. E muda mesmo, gente, para muito melhor. Mas por quê? Porque a meditação faz isso que Thomas Kempis está falando na primeira frase. Ensina você a estar em paz com você. Porque se você está em paz consigo mesmo, com seu coração, você não fica, sabe, carente dos outros. Você não entra em relacionamento ruim, você não fica entrando em roubada. Entendeu? Você começa a se sentir mais inteiro, você começa a se sentir mais em paz. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Vamos de novo. Ninguém está seguro em falar, a menos que estime ficar em silêncio. Olha que profundo. O que ele está dizendo? Você só vai parar de falar besteira. Ô, criatura, eu e você só vamos parar de falar bobagem no dia que a gente gostar do silêncio. Porque quando você gosta do silêncio,
E você só pode gostar do silêncio se você fica em silêncio em algum momento do teu dia. Se você gostar do silêncio, você vai observar a sua mente antes de falar as coisas que a sua mente traz. Não é verdade? Você nunca vai ser uma pessoa sábia para fora, para o outro, se você não for um sábio para si mesmo. Você nunca vai curar a ninguém se você não for capaz de curar a si próprio. Você não vai escutar os outros enquanto você não ouve a sua própria alma. Ninguém governa com segurança, a menos que esteja disposto a ser governado, e ninguém lidera com segurança, a menos que tenha aprendido a obedecer. Gente, nossa, mas nós falamos sobre isso sempre, né, nos treinamentos de liderança. Eu ocupo cargos de liderança desde a adolescência, em diversas áreas da vida, né? Na escola, depois nas fraternidades que eu frequentei, obviamente, né? Como empresário, ele é líder do seu time, da sua equipe. E uma das coisas, eu sempre estudei liderança, né? Durante muitos anos, dei muitos cursos de liderança. E assim, liderar é um processo que você aprende. Tem líder nato? Tem, mas ele pode ser aperfeiçoado. Mas mesmo aquele que não é líder, pode aprender a liderar se quiser. Então, liderança é algo que você aprende. Ponto, isso é ponto pacífico, ninguém questiona. A questão é, você quer aprender? Aí é outra história, mas quem quer aprende. E um dos pontos de um grande líder é exatamente isso. O grande líder sabe ser liderado. Aqui, Thomas Kempis falando isso. A pessoa que comanda, que direciona com sabedoria, respeita outros que fazem o mesmo. Então vamos lá, na prática. Um grande líder respeita regras. Exemplo, se você vai viajar e um lugar fala, né? Vou dar um exemplo prático. Agora, algumas cidades brasileiras tiraram a máscara, outras ainda não. Não é? Tem alguns ambientes que, dependendo de onde você for, você pode usar sem máscara, outros ainda não. Vamos supor que você está lá sem máscara, mas você vai num ambiente que ainda está exigindo máscara, por algum motivo. Poxa, um grande líder não vai ficar com fresco. Porque vocês ficam sem máscara? Porque ele já está falando. Eu vejo cada. Gente, é uma falta de educação, uma ignorância do ser humano. Meu Jesus vai ter trabalho aqui na terra. Meu Pai do céu. O que custa, criatura? Naquele lugar, por algum motivo, aquelas pessoas ou naquela cidade ainda usam a máscara. Entende? Então, pega a máscara, põe no rosto, entra e para de ficar enchendo a paciência dos outros que estão fazendo o trabalho deles. Ou então vai para outro lugar. Só para citar um exemplo simples. Um grande líder nunca faz isso. Ele entende, poxa, eu acho que não precisava fazer isso. Ou o inverso. Ou o inverso. Você respeita regras. Sabe, por exemplo, você vai para um lugar, tem uma fila. Você não fica tentando furar a fila. Você respeita as regras da vida. É isso que ele está falando. Se você quer governar a sua vida, você tem que entender e saber ser governado. Você nunca vai ser uma pessoa capaz de dar exemplo para alguém se você é diferente dos exemplos que você quer dar. Não existe isso, gente. Entendeu? Não tem como isso. Então, o que ele está dizendo aqui? Respeite o lugar onde você está. Em Roma, faça como os romanos, não tem o ditado? Não, porque eu estou aqui, na minha casa é diferente. Na tua casa, você está na minha casa. Peraí. Deixa de ser abusado. Você está na minha casa. Não gosta da minha casa, vai embora. Mas você está na minha casa. Então, você está na minha casa, minhas regras, minha casa. Quando eu estiver na sua casa, se eu quero estar na sua casa, suas regras. Isso é muito tranquilo, muito sereno na cabeça de quem tem bom senso para liderar. Na cabeça de quem tem bom senso para respeitar. Então, você direciona e sabe ser direcionado. Mas naquela pessoa que quer levar vantagem em tudo, aquela pessoa, sabe, que só quer jeitinho, quer ser o especial da vez. Não, para mim tem que ser especial. Gente, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Sabe, aprenda a respeitar algumas regras. Se você não gosta delas, então se adeque a outros processos. Não vá ao lugar. Mas, ó, o que Thomas Kempis está falando é profundo. Por exemplo, na realidade dele do século XV, ele estava no mosteiro. No mosteiro dele, ele podia ser autoridade. Né? No mosteiro dele, ele podia ser o escriba. Mas, de repente, ele vai visitar um outro mosteiro. São outros monges, outros padres do deserto da época dele. Tem outras regras. Aí ele vai visitar um mosteiro, e aí ele, porque é líder no mosteiro dele, ele vai dizer, olha, isso aqui tá errado. Não, isso aqui tem que acordar. Vocês acordam 3h30 da manhã, nós acordamos lá, nossas 3. Não, mas vocês deviam limpar aqui a cozinha, assim, nós limpamos. Peraí, não faz sentido.
Entendeu? Nenhum. Nenhum. E a gente não se dá conta de perceber isso, né? E aí ele termina esse parágrafo: ninguém se alegra com segurança, a menos que tenha dentro de si o testemunho da boa consciência. Eita, meus amigos, o que ele está dizendo? Para você ser verdadeiramente alegre e feliz, para você ser verdadeiramente alegre e contente, você precisa ter uma consciência tranquila. Não é? Você precisa olhar para dentro de si com serenidade. E você só vai ter essa consciência tranquila se você for uma pessoa congruente. É profundo o que o Tomás de Kempis está falando aqui, gente. Não é? Nós só vamos ter consciência tranquila se nós formos conscientes. Você precisa ter a consciência de quem você é. Isso é muito importante. Não é? É muito relevante. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Se você é uma pessoa que fica carregando peso na consciência, você não respeita si. Ah, se você não respeitar si, esquece. Não vai rolar nada, né? Não tem como dar certo isso.